composto pela Carla, o Leonardo, a Amanda e a Fernanda. Somos estudantes do curso de Letras, atualmente estamos no primeiro período e hoje vamos falar sobre pragmática. Apesar das dificuldades para conceituar pragmática, podemos dizer que ela é a ciência do uso linguístico, também tratada por muitos como uma ramificação da filosofia da linguagem. A pragmática visa analisar o uso concreto da linguagem, ou seja, ela busca a relação entre signo e o seu contexto. Podemos dizer que, de certa forma, ela tanto explica como define o que é a linguagem. A partir disso, fica notório algumas divergências com a teoria de Saussure. Saussure trata a língua através de algumas dicotomias, sendo ela a língua e fala. Já a pragmática vai focar na linguagem e Saussure, ao fazer sua análise, ele não considera o usuário, coisa que para a pragmática é vital. Então, ela vai levar em conta tanto o usuário como a sociedade e a comunicação. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as correntes da pragmática, que basicamente são divididas em três principais, sendo uma delas o pragmatismo americano, que se baseou na influência dos estudos semiológicos de William James. Também tem a linha inglesa com John Austin e os seus estudos sobre atos de fala e alguma contribuição também sobre enunciação. E para fechar, temos os estudos da comunicação, que vão aderir aí às influências externas de raça, classe e gênero. E apesar de não compor uma linha emancipada e concreta na teoria pragmática, a influência francesa com dois autores como Oswald Ducrot e Emile Benveniste são fundamentais para a teoria da enunciação e dos atos de fala. Bom, agora que foram apresentadas essas três correntes pragmáticas, eu gostaria de dar mais ênfase em uma delas, que é o pragmatismo americano, que tem grande influência do filósofo Charles Peirce, que foi o primeiro a utilizar a palavra pragmática em um artigo do ano de 1878. O Peirce ele tem uma teoria chamada tríade pragmática, que parte da noção de signo, objeto e interpretante. A teoria de Peirce ela é muito complexa para estar sendo desenvolvida aqui, né? Ele gastou muito tempo apenas para explicar o signo, né? Então agora eu vou focar na influência que ele teve em nomes como William James, Charles Morse e o Círculo de Viena. No Círculo de Viena, as investigações sobre linguagem vão se dividir em três grandes campos: sintaxe, semântica e pragmática. A partir da influência do pensamento do Círculo de Viena e de Charles Peirce, podemos entender a teoria de Charles Morse, que no ano de 1938 atesta em sua obra a Doutrina Pragmática de Peirce, onde ele vai defender a interdependência dessas tríades e vai combater a hierarquização dos três campos, pois ele foi claramente influenciado pelos empiricistas, mas ainda assim ele busca minimizar essa força de separação dos três campos de estudo. Agora, seguindo outro caminho, temos William James, que 20 anos após Peirce usar pragmática, James vai utilizar a palavra pragmatismo e inaugurar assim o que ficou conhecido como pragmatismo americano. William James valeu-se do adjetivo pragmático e definiu como aquilo que tem aplicações práticas ou voltadas para ações, para a ação. O William James ele tem um conceito de verdade que é bastante polêmico. Para ele, verdade é aquilo que é melhor para nós acreditarmos. Ele também busca tratar a linguagem e conhecimento como uma forma de prática social. E para concluir agora o pragmatismo americano, temos o nome de Willard Quine, que vai representar o pragmatismo radical. O Quine ele teve o pensamento muito influenciado pelo William James e o Charles Peirce. E assim como o Charles Morse, ele foi muito influenciado pelo Círculo de Viena e aquele pensamento empiricista lógico. Posteriormente, Quine vai romper com o Círculo de Viena, usar as ideias, reformular as ideias de Charles Peirce para ir contra a lógica utilizada pela teoria semântica, pelo logicismo semântico.
Bom, e agora para resumir o pragmatismo americano, podemos dizer que ele busca relacionar signo e falante, compondo ambos o que se chama de fenômeno linguístico. É isso. Agora a Amanda vai dar continuidade com os atos de fala. A teoria de atos de fala foi criada em 1962 na Conferência de Austin. Austin considerou a linguagem como uma atividade construída por interlocutores por meio de ações que formularam uma defesa de divisão entre enunciados performativos e enunciados constativos. Os performativos fazem referência ao que acontece em decorrência da fala, e os constativos, basicamente, são aqueles que realizam uma afirmação. Na interpretação de John Seller, na obra de Spect Actings, em 1969, ele defende que atos de fala possuem proposições que orientam a sua classificação. Em contrapartida, Jacques Derrida, ele faz um posicionamento na visão antagônica de Seller, que leva em consideração a diferença entre dizer e fazer, elaborando uma ideia entre o funcionamento linguístico. Assim, pode-se concluir que Austin é um pilar da teoria de atos de fala e ele é extremamente importante para o estudo do pragmatismo e da linguística. E partindo dessa perspectiva, ocorrem os estudos da comunicação, que basicamente é um grupo de pesquisa pragmática que era caracterizado basicamente como híbrido entre o pragmatismo americano e a teoria de atos de fala. Porém, tem um diferencial, que seria a ausência de pouca expressividade das correntes anteriores. Com o estudo marxista na Europa, ocorreu um questionamento das diferenças das classes sociais e a influência da comunicação entre as pessoas. E partindo dessa perspectiva, outros estudiosos não seguiram essa linha de raciocínio marxista e inauguraram uma nova linha, que era a da inquirição, que era para avaliar o problema de comunicação no meio da filosofia, da linguística, da etnologia, entre outras ciências sociais no geral. Jacob May vai discutir sobre essa noção de cooperação que sustenta essa ideologia de parceria social, porque apresenta o uso da linguagem como uma parceria igualitária e livre entre os falantes. Para ele, a comunicação na atualidade é como se fosse um trabalho social que é realizado com todos os conflitos, consequentemente, das relações entre as sociedades, né? E nessa perspectiva, pode-se afirmar que a linguagem não é neutra, ela é um contraste da realidade social. A pragmática, no fim da década de 70 e começo da de 80, ela finalmente começou a ser levada a sério e em 1997 ela divulgou inúmeros artigos autoproclamados pragmáticos e em 1981 inicia-se a edição da Language and Communication, oferecendo a leitores e leitoras discussões centradas na prática da comunicação da linguagem humana. A pragmática cresce e ganha cada vez mais espaço na linguística. Vários trabalhos que discutiam a relação dos signos com a prática da linguagem para evidenciar o processo da conversação humana. Lembrando que a pragmática atual ela é centrada nas consequências sociais, éticas, econômicas e culturais. A teoria do atos de fala e o pragmatismo americano atualmente se encontra numa polivalência na área da linguística, que não deixa de acompanhar e aprofundar todas as implicâncias teóricas e as manifestações do emprego da linguagem, que são paradoxalmente dependentes do uso dos usuários ou usuárias. O grupo sobre pragmatismo agradece por você ter chegado até aqui. Até a próxima. Beijo!